Mediunidade, conceituação da mediunidade e análise geral dos seus problemas atuais. Um livro de J. Herculano Pires. Capítulo 8. Vampirismo. Mediunidade é aquela ferramenta que você tem à sua disposição para enfrentar certos perigos da vida. E você vai enfrentar certamente esses perigos com uma vantagem adicional, porque você tem informações privilegiadas de como funciona o sistema. E assim, a gente vai driblando certos obstáculos e alcançando objetivos maiores e elevando-nos no patamar evolutivo. A proposta aqui apresentada nesse livro é exatamente que façamos essa reformulação de conceitos, buscando o aprimoramento de nossos ideais superiores, buscando nos fortalecer para as bênçãos do amor e da paz. Vampirismo. A obsessão é uma infestação da alma semelhante à infecção do corpo carnal, produzida por vírus e bactérias. A alma é o espírito enquanto encarnado. Morto o corpo, a alma se liberta e reassume a sua condição livre de espírito. Dessa maneira, no espiritismo não existe a chamada alma do outro mundo. A alma vai ser sempre deste mundo, porque a alma é que está encarnada, está presa ao corpo. E o espírito é quando essa alma se desprende do corpo. A diferença se faz necessário entender que o espírito ele tem plenas potencialidades, pleno consciência dos seus poderes, das suas potencialidades. E a alma está presa a um corpo com certas limitações impostas pelo corpo. Por mais plenitude que uma alma tenha, ela estará sempre limitada nas suas ações pela conjuntura do corpo físico. E assim é importante a gente fazer esse discernimento, fazer esse entendimento, para buscarmos alcançar patamares superiores de compreensão da vida e das realidades transcendentes que nos envolvem. A obsessão é uma forma de adoecimento da alma, é uma forma de intoxicação da alma por outros espíritos. E, por incrível que pareça, muitas das vezes eles têm vírus e bactérias em nível sutil, que nos intoxicam também. No livro Missionários da Luz, o André fala sobre as larvas psíquicas que atingem a pessoa, tanto no intestino, no sistema digestório em geral, como na região genital. O espírito encarnado torna-se alma de um corpo. Disse Padre Vieira nos seus sermões: quereis ver o que é alma? Olhai para um corpo sem alma. O corpo sem alma está morto, inerte, sem vida, pálido. Tinha razão o grande pregador: sai a alma do corpo e só temos o cadáver. Mas, enquanto se acha no corpo encarnada, a alma está sujeita às infestações produzidas por espíritos inferiores. E essas infestações é derivada do contato, do convívio com esses espíritos doentes. Por isso que a homeopatia faz grande sucesso em muitas doenças. Porque ela trata exatamente a nossa estrutura psíquica, fortalecendo-nos, e esses espíritos, ao se aproximarem de nós, também serão tratados. É importante entender isso. A homeopatia e os florais tratam a alma de uma forma sutil. Trata a estrutura psíquica do ser. E ao tratar a estrutura psíquica, você então tem mais saúde e livra-se de muitos obsessores. No livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, você encontra muitas explicações sobre isso. O Dr. Carl Wickland abriu em Nova York, há mais de 30 anos, uma clínica especial para obsessões. Sua esposa era médium, ele servia ao mesmo tempo de enfermeira e pneumoscópio. Observava os clientes pela evidência e davam o diagnóstico ao marido. O Dr. Wickland publicou um livro curioso intitulado 30 anos entre os mortos, no qual relatou os casos surpreendentes da sua clínica. Todos sofriam de infestação, ou seja, de vários tipos de obsessão por espíritos. É um médico, auxiliado por uma médium, que fazia as avaliações e obtinha os seus resultados muito promissores, muito satisfatórios, para separar ali o tipo de tratamento que precisava ser feito, como precisava ter tratado aquelas pessoas. Por isso que é importante a gente entender esse aspecto multidisciplinar do ser, quando todos nós, então, vamos procurar entender, compreender e agir da melhor forma
buscando estabelecer uma saúde melhor para todos nós. Kardec classificou a obsessão em 3 categorias: obsessão simples, subjugação e fascinação. O primeiro tipo se caracteriza por perturbações mentais e alterações de comportamento sem muita gravidade. O segundo, o primeiro, a obsessão simples. Na subjugação, que é o segundo, pelo domínio do corpo, produzindo-lhe os chamados tiques nervosos e sujeitando-o a atitudes ridículas em público. Aí já fica um pouco mais complicadas e podendo, na subjugação, jogar a pessoa no chão, provocar uma série de fenômenos, uma série de estados de saúde estranhos. Uma coisa que eu achei interessante, uma criança estava apresentando vários problemas de saúde. E a criança não pode ir na mediúnica, ou não deve participar da mediúnica. Mas os pais levaram na porta da mediúnica, ficaram conversando com ela, falaram que ela ia participar naquele dia, que ela ia ficar ali. Lógico que ela ficou muito assustada. E como o irmão já tinha falado para ela que lá fica sentado sem fazer nada, ela achou então que aquilo era muito ruim, ficar ali 1h30 sentada sem fazer nada. E saiu. Só que ali chegou um grupo de espíritos se comunicando que queriam falar com a fulana de tal, se referindo ao nome de um passado bem distante, que logicamente que os dirigentes ali entenderam que se tratava. E o problema de saúde da criança desapareceu por encanto. No dia seguinte não tinha mais nada. Então nós prestando atenção que esses espíritos, e os espíritos não eram maus, eles gostavam dela. Eles queriam vê-la, queriam estar perto dela, mas não viam, ficava ali naquela região, sem poder vê-la. É coisas estranhas mesmo que tem no mundo espiritual. Eles não conseguiam ver essa criança e também e ficavam no entorno, criando alguns problemas de saúde um pouco delicados. O terceiro, isso não era uma obsessão simples e nem uma subjugação. Apenas a pessoa estava acompanhada de espíritos que fazia com que ela tomasse algumas atitudes e seria uma obsessão simples no caso, né? Mas ela estava sendo vampirizada por esses espíritos, fazendo com que ela tomava algumas atitudes desagradáveis, que não eram nada grave, mas sofrendo o impacto na saúde. O terceiro consiste no domínio hipnótico. O terceiro já é uma coisa mais complicada porque é a fascinação. Então, o terceiro, a fascinação, consiste no domínio hipnótico de corpo e alma, através de um processo de fascinação que deforma a personalidade. É uma escala simples, como Kardec gostava de fazer, para não complicar as coisas. O importante para Kardec não era dar nome aos fatos, mas encontrar um meio de resolvê-los. Isso é fantástico. Ele não queria ficar dando nome, esse nome, esse é aquele, esse é aquele. Ele tinha que achar um meio de resolver. Agora, existem outras obsessões, que tem a obsessão indireta e a obsessão que eu chamo de complexa. E agora eu esqueci o nome que o Emmanuel dá para ela. Ele não dá o nome de complexa, não. Ele daria, o que eu chamo de indireta, ele daria o nome de complexa. Então, a indireta tem 2 situações. Então, vamos chamar de indireta 1. É aquela pessoa que você nunca vai perceber que está obsediada. Mas você fala para ela assim, vamos à casa espírita? Ela fala assim, eu adoraria ir. Mas hoje tem um capítulo maravilhoso da novela, você não está assistindo não? Como você não está assistindo essa novela? Ou uma série de TV que ela quer assistir, alguma coisa assim. Ou seja, ela não demonstra ter uma obsessão. No dia a dia dela não tem grandes alterações no comportamento. Mas aquele momento de assistir um programa de TV da sua preferência é sagrado e ela não quer abrir mão. Naquele momento, tudo o que é mais importante para ela é estar assistindo, fazendo aquilo que ela gosta e não aquilo que ela deveria fazer para o seu bem-estar espiritual. Tem consequências boas, tem consequências ruins, das mais variadas. E a indireta 2, a pessoa está no ambiente, não acontece nada com ela, mas sempre acontece em torno dela. Brigas, discussões, desavenças, o chefe que cria um monte de problemas para essa pessoa, um colega de trabalho que cria um monte de problemas para essa pessoa, é obsessão indireta. O espírito não consegue atacar a ela exclusivamente, ele vai usar médiuns que estejam em torno dessa pessoa.
Nos relatos publicados na Revista Espírita, Kardec nos oferece uma visão assustadora dos processos obsessivos no seu tempo, há mais de um século. Adolfo Bezerra de Menezes, médico e senador do Império, e posteriormente Inácio Ferreira, diretor clínico do Hospital Espírita de Uberaba, publicaram importantes trabalhos sobre os processos obsessivos no Brasil. Essas obras, A Loucura sob o Novo Prisma, de Bezerra, e Novos Rumos à Medicina, de Inácio Ferreira. Então, são dois livros importantes para que a gente possa entender a influência dos espíritos. E eles trazem ali um conjunto de informações importantes para a gente entender como que as obsessões agem e como uma reunião mediúnica faz grande diferença na vida dessas pessoas. Infelizmente, o nosso meio médico espírita não foi muito além disso. O crescimento assustador dos casos de obsessão fez surgir, só no estado de São Paulo, mais de 30 hospitais psiquiátricos espíritas, hoje reunidos numa federação, mais de 20 nos demais estados. Mas ainda não temos uma psiquiatria espírita cientificamente estruturada. Tem um livro também chamado Ala 18, que mostra que fazia-se uma reunião clandestina dentro de uma clínica psiquiátrica, e a recuperação das pessoas que tratavam ali era fantástica. Todos melhoravam muito rápido, melhoravam de uma forma muito ampla. E, logicamente, a pessoa que gerenciava a clínica fazia muitas palestras mostrando que as técnicas dele eram a melhor possível. E no dia que ele descobre que tinha essa parte mediúnica, ele fica muito furioso, demite todos aqueles funcionários e, obviamente, eles encontram trabalho em hospitais espíritas que os recebeu de braços abertos. Então, tudo nessa vida tem um preço, mas também tem suas recompensas. A questão dos hospitais psiquiátricos existirem em grande número mostra-nos a necessidade de atender essas pessoas. Agora, o mais importante é que nesses hospitais psiquiátricos espíritas tem uma equipe de médiuns, tem uma equipe de pessoas voltadas para atendê-los mediunicamente. As massas das ocorrências obsessivas continuam sobrecarregando os centros e grupos espíritas, nos quais colaboram alguns médicos abnegados. A medicina oficial nos mostra hostil e aproveita-se dos organismos estatais para fazer pressão contra as práticas mediúnicas, chegando ao cúmulo de proibir trabalhos de desobsessão nos próprios hospitais espíritas. Eis o grande problema. Se o hospital é espírita, tem que ter reunião de desobsessão. Por que eles não querem, então, provar que existe a obsessão criando a loucura? Então, tem certas coisas no mundo que eu falo assim, não dá para entender. Nós precisamos, então, começar a modificar alguns pontos de vista, alguns aspectos do nosso entendimento para nos melhorarmos como um todo e nos ajudar nesse grande empreendimento que é alcançarmos a plenitude espiritual. O desenvolvimento da parapsicologia, que poderia contribuir para dar um pouco de claridade a esse quadro de sombrio, foi tumultuado entre nós pela baderna sectária de padres gananciosos e ignorantes que conseguiram desinteressar as áreas universitárias temerosas de tratar do assunto. Então, começou-se a parapsicologia e alguns padres acharam-se donos da parapsicologia, disseram que tinham entendido, mas se entendiam segundo o seu prisma e criaram muito mais desinformação do que informação, fazendo com que a área universitária tivesse essa dificuldade de aceitar e dar prosseguimento aos estudos da parapsicologia. Quando estudamos A Caminhos da Luz, nós vemos claramente, ou melhor, entendemos melhor porque existe esse grande ranço entre a ciência e a religião. E é uma barreira que por um bom tempo ainda existirá, para que até ser amenizada e ser totalmente quebrada vai levar um bom tempo, porque as marcas e os traumas deixados lá no passado criaram, mesmo entre os religiosos dentro das academias de ciência, uma barreira que eles identificam como perigosa de ser quebrada, devido às ações nefastas que as religiões criaram em épocas remotas. No capítulo trágico da obsessão em massa, temos o tópico especial do vampirismo.
Desde a mais alta antiguidade, os casos de obsessão e loucura foram conhecidos e retratados a pancadas para expulsão dos demônios causadores. Aí, a obsessão sempre existiu, nos mais variados níveis, criando todos os problemas inerentes à obsessão. E a forma de tratamento era dos mais variados. Tem uma que mostra um africano que disse lá ser de Moçambique, ele cantando, falando que estava com dor de cabeça, e a pessoa começa a cantar e bater muito na cabeça dele. Batia. E a gente, todo mundo que assiste fica rindo, mas eu ficava pensando assim, coitado, de quem está batendo e de quem está apanhando. Porque não vai resolver por aquele método. O tratamento daquele caso deve ser bem avaliado, o que está causando a dor de cabeça nele, e se for espíritos, vai levar um bom tempo para recuperar. Na Idade Média, como disse Conan Doyle, houve uma invasão de bárbaros, que os clérigos combatiam com afogamentos das vítimas nos rios e lagos e a queima dos hereges vivos, em praça pública, sobre montes de lenha, a que se ateava fogo da purificação. Quem eram os mais bárbaros? Os que invadiam, ou os que queimavam, torturavam, matavam, afogavam? É um fator que nós temos que parar para pensar. Porque a barbárie não está naquele fato que o outro relata, muitas das vezes nas ações que levamos para combater aqueles fatos. É uma questão muito delicada, mas já aconteceu, não vamos mudar, então temos que nos evangelizar para construirmos uma amanhã melhor para todos nós. Nos conventos e mosteiros, houve a infestação nos súcubos e íncubos, demônios libertinos que se apossavam das vítimas, homens e mulheres, para relações sexuais delirantes. A eclosão da Renascença após o milênio de torturas, matanças, aliviou o planeta com a renovação da cultura mítico-erótica, em que as flores roxas da mandrágora atraíam os vampiros do sexo condenado. Cada situação tem as suas características próprias. A mandrágora é uma planta usada muito em magia e provocavam várias situações. E na homeopatia, a homeopatia feita da mandrágora, que é feita com a planta inteira, é um remédio essencial para tratar delírios, principalmente quando a pessoa está sob encantamento ou magias negras. E é um excelente remédio para psiquiatras. Eu tenho um amigo psiquiatra que ele tomava mandrágora, ele melhorava vários problemas dos transtornos que ele tinha, mentais, emocionais, que chamaram naturalmente de depressão, devido a um conjunto de fatores que ali estavam envolvidos naquele processo de adoecimento dele, muita obsessão, porque ele lidava com coisas pesadas. E, logicamente, ele gostava de ouvir as pessoas. Isso era o grande diferencial dele. E aí os espíritos partiam para cima. Então, mandrágora da homeopatia fazia uma grande diferença. E não se esqueçam que os elementos químicos de flores e de plantas, ali tem princípios ativos e tem uma energia também, além do princípio ativo, que pode curar ou pode adoecer. Certo? Se você toma um chá de rosa branca, além de fazer funcionar bem seu intestino, você fica uma pessoa mais dócil, mais amorável, não pode usar sempre. Certo? E, assim, tem outras plantas que são venenosas, que podem até matar. Então, é questão de raciocinar sobre a questão. Em nossos dias, assistimos a um explodir de recalques e frustrações nas águas sujas da pornografia e da criminalidade erótica. Voltam os vampiros em bandos femininos, ansiosos pelo sangue de novas vítimas. No meio espírita, surgem livros mediúnicos de advertência como Sexo e Destino, na psicografia de Chico Xavier, e livros de elaboração humana, mas baseados em experiências mediúnicas como Sexo Depois da Morte, do Ranieri. Ambos os livros são excelentes. O Sexo Depois da Morte é uma aula do que acontece com os espíritos desequilibrados sexualmente no plano espiritual e mostra-se-nos a gênese da AIDS, quando, devido à viciação do sexo, os espíritos começam a se destruir psiquicamente. Então, quem leu
Homeopatia, tratamento para o espírito e para o corpo, e lê o Sexo Depois da Morte, vai entender plenamente a questão do sexo nesse emaranhado de situações. São revelações chocantes, mas necessárias de um aspecto aterrador do problema mediúnico. Não atestam contra a mediunidade, mas tentam despertar os incautos quanto aos perigos do mediunismo selvagem. São muitos os casos de sexualidade mórbida exasperada pela atividade dos vampiros. Esta denominação é dada aos espíritos inferiores que se deixaram arrastar nos delírios da sexualidade e continuam nessa situação após a morte. Então, chamados vampiros do sexo, tem muitos espíritos desse nível, tem vários relatos, tem várias palestras, inclusive na internet, que falam sobre isso. Esses 3 livros, O Abismo, Aglon e Sexo Além da Morte, está previsto por nós fazermos esse estudo, fazemos todo um trabalho de esclarecer sobre o que existe nesse mundo, submundo do plano espiritual, com todas as suas consequências para nós. E consequências um tanto graves quando as pessoas não observam devidamente os seus atos, as suas atitudes e principalmente a sua postura mental, onde vai começar todos os problemas. E lembrando que, de novo, a gênese do desequilíbrio sexual está na sífilis ou no sifilinismo. A existência de certas formas de vampirismo, como a sexual, que viola os princípios morais e religiosos, foi pouco tratada no espiritismo em virtude do escândalo que provocava, podendo até mesmo causar perturbações a criaturas simples ou excessivamente sensíveis. Não obstante, foi sempre conhecida dos estudiosos e pesquisadores e incluída no rol das obsessões. Então, o vampirismo da parte sexual existe, está bem retratada no livro Sexo e Destino, como ele diz aqui, mas no Missionários da Luz, o André Luiz mostra que a criação de germes psíquicos, larvas psíquicas, na genitália das pessoas, criando problemas sérios para o porvir. Então, poucas pessoas querem admitir seus erros, suas falhas, porque o equilíbrio da sexualidade das pessoas é muito tênue. As pessoas têm que entender que a sexualidade é para que o casal tenha o prazer, útil, natural, saudável, e não para as depravações. E, principalmente, cada um de nós temos que nos conter dentro do aspecto da fidelidade conjugal, porque hoje existem muitas doenças que podem ser letais, levando as pessoas à morte e deixando aí as crianças órfãos ou os pais adoecidos com consequências sérias. Se as pessoas entendessem um ato sexual promíscuo ou buscando esse ato sexual dentro da prostituição, as consequências que tem para a estrutura psíquica de quem vai procurar por isso, eles pensariam diferente. E também hoje, muitas das vezes, não se procura os prostíbulos, porque tem a facilidade das trocas de carícias entre as pessoas das mais variadas situações. Então, a pessoa fala, não posso casar cedo que eu tenho que aproveitar a minha vida. E esse aproveitar a vida é ter uma vida bem liberta, de bastante liberdade sexual, com vários parceiros ou várias parceiras. E aí, depois de uma certa idade, a pessoa fala, agora eu tenho que casar. Nem sempre encontra o parceiro para casar. E aí tem todas as consequências e doenças gravíssimas. Por mais que a pessoa fala que se previne disso ou daquilo, tem doenças gravíssimas. Então, olhem lá o livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, que vai ter algumas informações. Então, o ideal era que nós orientássemos os jovens para que eles criassem uma estrutura social onde eles pudessem se conhecerem, se namorarem e se casarem, para evitar certas promiscuidades que acontecem por aí, criando vários problemas graves para a sociedade atual. Doença sexualmente transmissível é muito mais do que sífilis, gonorreia e AIDS. Traz problemas seríssimos para aqueles que se envolvem nas mais variadas tramas da sexualidade. Então, sexo é bom, é gostoso, é útil. Entre lá o casal, está casado, eles vão viver a sua vida ali, ou que aqueles que têm união estável, que são amigados, estão lá vivendo estavelmente um com o outro. Começa com esse negócio de vai para lá, vem para cá, que tem consequências sérias. Trata-se realmente de um tipo de obsessão
no campo das viciações sensoriais. A denominação de vampirismo decorre de sua principal característica, que é a sucção de energias vitais da vítima pelos obsessores. É uma modalidade grave de obsessão que pode reduzir o obsedado à inutilidade, afetando-lhe o cérebro e o sistema nervoso, tirando-lhe toda a disposição para atividades sérias. Então, a pessoa deixa de cumprir os seus compromissos. Então, a pessoa tem que fazer, ela sabe o que tem que fazer, mas não faz, porque ela não tem mais energia. Ela fala que vai fazer e não faz, ela não dá conta de fazer. A pessoa, tudo que ela tem que fazer, ela deixa para depois, deixa para depois, deixa para depois. Ela está sendo vampirizada pelos mais diferentes níveis de espíritos maus e perversos. E algumas vezes são espíritos ligados à área do sexo. Outro processo de vampirização terrível é a parte política. Começou a envolver muito com política, começa o processo de vampirização. Logicamente que nós temos que ser o mais sóbrio possível para não nos envolver em certas energias, em certos processos adoecedores. Os vampiros existem, eles atacam, mas nós temos mecanismos da oração, da meditação, da tarefa, da reunião mediúnica que vai nos ajudando a nos defender, a nos fortalecer. Nos centros e grupos espíritas bem orientados, esses casos são tratados de maneira especial em pequenas regiões privativas com médiuns que disponham de condições para enfrentar o problema. Então, todos nós temos que saber enfrentar essa situação, saber lidar com a situação e, principalmente, manter a discrição. Como no caso das obsessões alcoólicas, toxicômanas e outras do mesmo gênero, é necessário o máximo cuidado na seleção das pessoas que vão tratar o assunto e o maior sigilo a respeito, a fim de evitar-se o prejuízo dos comentários negativos que influem fatalmente sobre o caso, provocando agravamentos inesperados da situação das vítimas. Então, se nós vamos fazer um tratamento das pessoas que são dependentes do álcool, dependentes de tóxico, dependentes do sexo, os médiuns têm que ser bem selecionados para esse trabalho e todos têm que ser bem discretos para não ficarem comentando a respeito do assunto. A maioria dos casos do chamado homossexualismo adquirido, se não todos, provém de atuação obsessiva de entidades animalescas entregues a instintos inferiores. Mas a responsabilidade não é só dessas entidades, é também das vítimas, que, de uma forma ou de outra, se deixam dominar pelos primeiros impulsos obsessivos ou até mesmo provocam a aproximação das entidades. E aqui é um tema bastante delicado. Respeitemos os homossexuais, mas entendemos que, em alguns casos, e talvez em muitos deles, existe a questão da obsessão. Mas também a pessoa tem a responsabilidade de atrair ou de se esforçar para repulsar esses espíritos. Então, temos que ter todo o cuidado, todo o respeito, que cada um faz a sua escolha, cada um segue o seu caminho, cada um tem suas tendências. E todos nós devemos respeitar. Mas as pessoas têm que ser conscientes daquilo que pode estar acontecendo com eles e agirem desta ou daquela forma, segundo os ditames da sua consciência. Não é nada errado a pessoa estar homossexual. É perigoso para a própria pessoa ela ser promíscua dentro daquela opção que ela tem de vida, ou daquela condição que ela tem de vida. Porque a promiscuidade corre-se o risco de adquirir doenças sexualmente transmissíveis, e aí são coisas muito delicadas. Então, respeitemos e orientemos. Cada um segue seu caminho com as suas devidas atitudes, ações, e não sou eu que vou condenar a pessoa a não fazer isso, ou não fazer aquilo, ou tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Siga os ditames da sua consciência e busque ajuda naquilo que se julgar necessário para cada um. A experiência de vários casos dessa natureza revela-nos ainda os motivos da aprovação decorrente de atrocidades praticadas no passado pelas vítimas atuais, que são agora colocadas na mesma posição em que colocaram criaturas inocentes em encarnações anteriores. Isso é muito sério. O que você fez no passado repercute no presente. Muitos das pessoas pervertidas sexualmente, não é só homossexual, tem homossexual que é bastante equilibrado sexualmente,
daqueles que são pervertidos, eles foram perversos, torturadores, criminosos de guerra, salteadores, que gostavam principalmente de roubar mulheres, e assim, e logicamente cometer várias atrocidades. E assim, todos foram passando pelas mais variadas situações, pelas mais variadas condições, e tem cada um a sua responsabilidade frente aos atos, frente aos fatos. A lei de causa e efeito, determinando o karma da terminologia indiana, colhe suas vítimas geralmente no período da adolescência, quando essas ocorrências são mais favorecidas pela crise de transição de idade, mas também há casos ocorridos em idade madura e na velhice, dependentes, ao que parece, de crises típicas desses períodos. Então, ele não fecha o assunto, ele vê a experiência que ele teve com casos dos mais variados, onde a pessoa caiu no processo obsessivo e foi procurar tratamento, foi procurar ajuda em várias fases da idade. Tem um período da adolescência, tem um período da maturidade e tem um período da velhice. Ou da terceira idade, né, como fala hoje. Então, temos que tratar com muito respeito essas pessoas, ouvi-las e ajudar no que for possível, caso elas peçam ajuda. Não podemos prometer cura a ninguém, mas ajuda temos que saber oferecer. Nos casos chamados de perversão constitucional, a presença dos obsessores não está excluída, pois eles são fatalmente atraídos e ligam-se às vítimas, excitando-lhes as sensações e agravando-lhes a perturbação. Em todos esses casos, o auxílio de práticas espíritas específicas dá sempre resultados. E aqui, essa questão da perversão constitucional, ele não especifica mais, mas acreditamos que sejam pessoas que já têm toda uma característica desde criancinha, passando por várias tendências que são delicadas de se lidar, e aí tem todo o apoio do tratamento espírita, dos passes, das orações, da água fluidificada, da desobsessão, são importantes. O resultado depende da interação das forças entre cada um daqueles integrantes da reunião mediúnica e de quem está buscando tratamento e dos protetores de ambos. E se houver boa vontade da parte das vítimas, os casos serão resolvidos por mais prolongado que se torne o tratamento. Em casos difíceis e complexos, como esses, é necessária uma boa dose de compreensão e paciência da parte dos que os tratam e uma estimulação constante das vítimas na busca da normalidade. Então, quem quer ser tratado, que vai buscar de boa vontade, tem que saber que tem que ter paciência, porque o tratamento é longo, demorado, e as respostas vão ser de acordo com o conjugar de forças de quem buscou o tratamento e de quem está fazendo o tratamento. Lembrando que nós não prometemos cura, nós aliviamos as dores da alma com as terapêuticas condizentes com a doutrina espírita, dentro das possibilidades daquela casa espírita e dentro daquilo que a pessoa consegue absorver de ensinamento, de aprendizado e até mesmo da fluidoterapia que está sendo aplicada a ele. Respeitemos a condição de cada um e ajudemos incondicionalmente. Alguns vão ser ajudados, alguns vão se melhorar e cada um tem as consequências dos seus atos em si mesmo. Os desvios sexuais têm procedências diversas. Suas raízes genésicas podem vir de profundidades insondáveis. A própria filogênese do sexo, que começa aparentemente no reino mineral, passando pelo vegetal e no animal, para depois chegar ao homem, apresentando enorme variação de formas, inclusive a autogênese dos vírus e das células e a bissexualidade dos hermafroditas. Justifica o aparecimento de desvios sexuais congênitos. Aí não é sempre karma. Se uma pessoa é hermafrodita, nós temos que compreender que pode ser o processo natural de uma alma recapitulando tempos imemoriais. Assim também, como pode ser um processo kármico, de todo jeito vai ser. Mas nós temos que respeitar e ajudar dentro do que for possível. Sempre o respeito deve estar em primeiro plano. A oração é uma grande ferramenta para auxiliar as pessoas nesse grande caminho que é o processo de evolução.
Mais próximo de nós, nas linhas de hereditariedade germinal, estão os ritos da virilidade de antigas civilizações, entre as quais Grécia e Roma, arcaicas, onde em várias épocas esses ritos vigoraram de maneira obrigatória, como em Esparta, onde os efebos adolescentes deveriam receber a virilidade transmitida por homens adultos e viris através de prática homossexual. Fornecem elementos possíveis de explicação para o fenômeno. Em todas as épocas, em todos os tempos, em várias culturas, existiu certos desvios de comportamento. Alguns foram contemporâneos aos estudos, foram relatados, outros são tão antigos que têm escritos que às vezes aceitáveis, às vezes duvidosos sobre essa prática. Então nós temos que respeitar as pessoas, entender que ele está dentro de um processo de recapitulação, muitas das vezes, processo de reparação, e tem um outro problema muito grande que se vê atualmente na questão da homossexualidade, que é casas onde a mãe acha que tem que mandar no pai, e não é aquele pai mais passivo, mais amorável, não. São pessoas que afrontam-se mutuamente, e a mulher acha que tem que sempre dar a última palavra, e não acha que tem que mandar o marido fazer certos serviços de casa, ao invés de ser um acordo cordial, amigo, é por imposição. Eu não cozinho nada, se quiser fazer comida, que faça. Aí pode, segundo algumas pesquisas, acontecer que um dos filhos ou os filhos desequilibrem-se sexualmente. E aí tem uma infinidade de dados que carecem de estudos mais aprofundados, que vão mostrar que desequilíbrios no lar trazem desequilíbrios na sexualidade. Então, vamos ser cordiais, vamos ser amigos, vamos agir com prudência, com respeito uns para com os outros. O casal não tem que discutir. O casal tem que se afastar dos filhos e conversar cordialmente. O ânimo está quente? Boca fechada, depois conversem cordialmente. Lembre-se que a estrutura mental das pessoas, gostemos ou não, é patriarcal. 99% das culturas mundiais têm a sua estrutura patriarcal. Se você tenta inverter, tem consequências. Não sou eu que vou mudar o mundo. Ninguém vai me xingar por causa disso. Todos parem para refletir, para pensar. E ser uma estrutura patriarcal não quer dizer que a mulher seja submissa no mundo atual. Significa que ela tem que manter o seu eixo vertical de ligação entre o céu e a terra. Ou seja, ser aquele elo de ligação amorável, dócil, que vai com o sentimento de amor, de oração, de compaixão, gerenciar o lar. Eu conheço uma pessoa que ela age de uma forma extremamente autoritária. Mas dentro do lar você nunca vai perceber que ela é que coordena a situação. Porque ela usa de um charme, de uma elegância tão grande para manter a sua postura de líder, que eu percebo, que eu a conheço há muitos anos, mas os outros nem sempre vão perceber. Então, as pessoas têm que aprender a trabalhar, a mulher tem que aprender isso, né? A trabalhar com charme, com a inteligência, com a feminilidade. E assim ela vai conseguir muito mais coisas. Tem um orador espírita que ele diz que quando a mulher fala assim, meu bem, é uma coisa. Consegue-se abrir uma grande porta. Agora quando ela fala assim, meu bem, às vezes a porta é trancada com 3 cadeados. Então, nós temos que prestar atenção na postura psicológica das mentes, que eu não tenho autoridade para falar sobre esse assunto plenamente, mas a gente tem que dar uma dosezinha para a pessoa abrir a mente dela, pesquisar mais. Então, os fenômenos da nossa mente são muito complicados. Nós temos milênios de um comportamento que não vai mudar por um decreto, não vai mudar por uma lei. Vai mudar a partir do momento que nós vamos melhorando os nossos sentimentos. Os nossos, homem e mulher. Ambos têm que se melhorar. Não existe uma coisa assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Nós precisamos nos melhorar como seres humanos. E aí tudo mais vai vir naturalmente. E a obsessão dentro dos lares leva as pessoas a situações drásticas. Além da hereditariedade filogenética, há o problema das sensações que se gravam,
de maneira mais ou menos intensa, nas estruturas supersensíveis do perispírito, projetando-se em formas dinâmicas na memória profunda do inconsciente. Então, o perispírito carrega tendências. E às vezes a gente olha para determinadas pessoas homossexuais, é homem, mas é homem porque tem a genitália masculina, porque tem aquela feição totalmente feminina, tem aquele jeito totalmente feminino. Então, a gente vê que uma alma feminina aprisionada em um corpo masculino. Por qual motivo? Não sabemos, mas nós temos que respeitar. Assim como devemos respeitá-los, também esperamos que eles nos respeitem. O respeito tem que ser mútuo para que todos possam viver e conviver em paz. Da mesma forma, tem mulheres extremamente masculinizadas, pela aparência masculinizada, não pela musculatura, mas pelo jeito, pela postura, e não são homossexuais. Assim também como tem homens muito femininos na aparência, no jeito, que também não é homossexual. E às vezes tem alguns extremamente masculinos, agressivos, e que são homossexuais. Assim como tem mulheres extremamente dóceis que são homossexuais. Então nós temos que prestar atenção e respeitar, e logicamente que todos nós temos que pensar em como nos ajudar mutuamente e saber como nos prevenir das obsessões. Prevenindo das obsessões, o mais vem dentro do acréscimo da misericórdia, dentro das possibilidades, para nos ajudar a nos redimir. Então você acha que tem que acabar com a homossexualidade? Não sei o que está acontecendo. Apenas estamos falando que temos que tratar a obsessão e respeitar aos homossexuais. Se for uma disfunção que Deus permite nesse momento, ela vai acontecer nesse momento. Mas no momento que Deus chega, ela não vai existir mais. Mas isso é uma tendência natural dos seres humanos. Não sei. Deus o sabe. E os caminhos para o aprimoramento vão acontecendo. Lembrando que as pessoas contaminadas por flúor, elas passam a ter graves desequilíbrios na área da sexualidade. Então o flúor causa desequilíbrios sexuais terríveis. É só pegar a matéria médica do flúor na homeopatia e ler. Assim como a intoxicação por mercúrio também traz várias tendências perigosas nas pessoas e que precisam ser tratadas. Nós estamos numa fase onde os tratamentos devem ocorrer buscando a harmonização integral do ser. Portanto, Hahnemann fala que a homeopatia deve ser indicada pelos padrões mentais, morais e comportamentais da pessoa. Parágrafo 212. E aí, aquilo que ele puder se modificar, ele vai se modificar. Mas não tente fazer a pessoa ser igual você quer que ela seja. Ajude-a a ser equilibrada, bondosa, amiga, cordial, caridosa, na forma que ela é. E todos devem ser educados e respeitadores da individualidade do outro. Essas formas sensoriais podem aflorar na afetividade atual, atraídos por sensações afins, no processo de associacionismo sensorial. Tudo isso, entretanto, não elimina a tendência à normalidade da espécie, principalmente num sistema básico como o da reprodução. Cada um com as suas tendências, com as suas condições, e todos nós devemos procurar ajudar para que alcancemos o equilíbrio das coisas no momento apropriado. Dessa maneira, os indivíduos afetados por essas deformações sensoriais encontram no seu próprio organismo atual a sua consciência os fatores de resistência necessários ao restabelecimento do seu equilíbrio genésico, ou manter o comportamento que querem. Então, dentro da sua formação consciencial, ele vai optar pelo caminho que ele quer seguir e vai seguir. Aqueles que estão em conflito nesta ou naquela situação vão procurar ajuda para resolver o conflito. Resolver o conflito, ele vai seguir o caminho que ele deseja, sem o conflito. A ação paralela do vampirismo se agrava às manifestações de desequilíbrio, recebe das práticas de obsessão o reforço de que necessitam na correção de seu desequilíbrio. Então, ao tratarmos a parte psíquica das pessoas, ao tratarmos a pessoa
das suas obsessões, ao procurarmos evangelizar seus companheiros espirituais, ele vai se modificando, ele vai se adaptando a um novo padrão de ser, a um novo jeito de ser. Responsabilidade de ambos acima de tudo. A psiquiatria materialista, que desconhece os processos dinâmicos do espírito, pode considerar esses casos como irremediáveis e recorrer ao processo escuso de normalizar o anormal. Mas o Espiritismo nos fornece os recursos do esclarecimento científico e racional do problema. A psiquiatria materialista que vê apenas o corpo. E, logicamente, que ela vai ter que lidar com aquelas situações com as normas vigentes. O Espiritismo não diz que tem que mudar o comportamento do outro, tem que ajudar o outro a se compreender, a se entender, através da oração, da caridade, do tratamento desobsessivo, que muitas das vezes existe a obsessão, e a partir dali a pessoa vai escolher o caminho que ele optar por escolher, o que tem tendência a escolher, ou que ele quer escolher, sem os conflitos que o dilacera a alma. Ah, mas a psicologia não faz isso? Sim, mas só o Espiritismo trata a obsessão. Os tratamentos que ele vai fazer fora da casa espírita não compete nos a nós espíritas interferir. Nós temos que tratar a obsessão. Enganam-se as entidades espirituais e os estudiosos humanos do espiritismo quando atribuem a responsabilidade dos desvios sexuais à reencarnação, aludindo ao problema das mudanças de posição sexual de uma encarnação para outra. Sabemos hoje com segurança que a sexualidade é um sistema de polaridade não adstrito à forma específica do aparelho sexual. Então, essa sexualidade tem várias características. Cada pessoa tem seus conflitos. Um pouco da reencarnação, um pouco da obsessão. Mas cada um carrega consigo as suas lutas íntimas, as suas dores íntimas. E cada um vai conquistar a luz necessária ao seu aprimoramento, ao seu aperfeiçoamento. Compete-nos todos a buscarmos trabalhar pelo melhor, a ajudarmos-nos a sermos melhores. Então, a reencarnação por essa mudança de polaridade sexual já foi trabalhado em outro capítulo anterior, que no plano espiritual essa mudança é feita com muita segurança por técnicos extremamente competentes. Pode existir erros dos homens ou espíritos que reencarnam sem ter condições de ter assistência desses espíritos superiores. Então, tem várias situações. E é um assunto extremamente delicado que precisa ser abordado com muita sinceridade, com muita naturalidade, com muito respeito por ambas as formas de pensar, sem radicalismo de nenhum lado. Na verdade, a sexualidade é uma fonte única dos dois sexos, masculino e feminino. Para a mudança de sexo, na reencarnação, em face da necessidade de experiências novas no plano evolutivo, basta a inversão da polaridade na adaptação do espírito ao novo corpo material. Mas essa inversão de polaridade, repito, é tarefa de engenheiros siderais altamente especializados e, logicamente, que quem vai dar à pessoa aquela oportunidade de vivenciar uma experiência homossexual na Terra tem também competência para saber as condições que essa pessoa vai vivenciar, suas dores, suas dificuldades e seus sofrimentos. Essas inversões se processam no perispírito, como ensina Kardec, pois é este e não o corpo o controlador de todo o funcionamento orgânico e fisiológico do corpo material. Seria estranho que, num caso de importância básica para a evolução humana na Terra, essas mudanças não estivessem sujeitas a rigoroso controle de inteligências responsáveis. Portanto, nós temos que prestar atenção que existem conjuntos de fatores que vão interferir na vida das pessoas. Fatores físicos, fatores psíquicos, do perispírito em si, físico do corpo físico, do perispírito em si,
e da postura psicológica que ele encara a vida. É uma enormidade de fenômenos envolvidos, extremamente complexo. Para a nossa pobre mente humana, com os conhecimentos tão pobres que temos hoje, dar uma opinião fechando todo o assunto. Mas também não impede que continuemos estudando, que continuemos buscando entender para melhor ajudar as pessoas na resolução dos seus conflitos. O que parece evidente nesses casos é a predominância de elementos da sensibilidade feminina na reencarnação masculina, e vice-versa, como nessa nova aquisição do espírito, que deve consolidar-se em nova vida. A concepção de Balzac em Spirit, uma das mais belas obras da sua série de romances filosóficos e mais aceitável, embora ainda não são verídicas. Então, tem ali um romance bem filosófico sobre essa situação e nós temos que saber entender, pensar a respeito, sem agressão de ambos os lados, respeitando todos e ajudando a todos resolverem seus conflitos. Spirit é um ser superior que reúne em sua personalidade, na fusão das almas gêmeas, as duas personalidades da dupla polaridade, a masculina e a feminina. Mas essa fusão, essa reunião da parelha humana no indivíduo único, parece como a síntese dialética das duas metades opostas e complementares para a integração da unidade biológica da espécie. A unificação biológica no esquema evolutivo não pode implicar desajustes e desequilíbrios que perturbem as conquistas superiores da evolução psicoafetiva. Por outro lado, é muito mais lógico e, de acordo com a lógica de todas as estruturas legais do universo, montada num equilíbrio perfeito de minúcias teleológicas. Não se pode esquecer o princípio da finalidade lógica do todo universal, para explicar de maneira ilógica um fato específico do processo lógico universal. O que às vezes nos parece um erro da natureza, nada mais é que um momento de ajustamento de conquistas da evolução para o aprimoramento da espécie. Nesse sentido, as tendências anormais aparecem como consequências de faltas ou crimes dos indivíduos que as sofrem sempre com a finalidade de as superar na encarnação presente, jamais de entregar-se a elas. A objeção psiquiátrica e psicológica de que a repressão produz recalques, frustrações, traumas e outras consequências desastrosas para o indivíduo provém da visão parcial do problema no campo materialista. Todas as vitórias do homem, no sentido de seu ajustamento às condições normais da espécie, são recompensadas com a tranquilidade proporcionada pelo ajuste, eliminando a inquietação do desajuste. Um ser bem integrado em sua espécie corresponde à ordem natural da realidade e às exigências de transcendência de sua própria existência. Bom, aqui ele trouxe para a gente a explicação da questão do espírito, como sendo uma fusão que a pessoa tem que buscar a perfeição, então ele tem que se neutralizar, tanto quanto homem quanto mulher, para ele ser um ser espiritual integral. E aí vem todo um aparato filosófico para a pessoa poder pensar a respeito daquela situação, e quando tem um desequilíbrio, ele não faz o perfeito ajuste, ele passa pelos seus sofrimentos, passa pelas suas angústias, e tudo isso faz parte de um processo dentro do universo, e que nós temos que respeitar, temos que entender, temos que ajudar onde for necessário dentro das nossas possibilidades. Cada um carrega consigo os seus conflitos, e cada um carrega consigo as suas possibilidades, as suas fraquezas e suas forças. Então, precisamos saber o que a pessoa quer de ajuda para oferecermos aquela ajuda sem as frustrações, sem as imposições que causam mais traumas, mais problemas, do que simplesmente deixarmos de fazer aquilo que está lá. Como lidar, como falar, como agir é o fundamental para que todos nós demos os passos necessários no sentido de construirmos uma manhã melhor para todos nós.
O vampirismo cessa no momento em que o obsedado se dispõe a reintegrar-se em si mesmo, na posse de sua personalidade, não aceitando sugestões e infiltrações de vontade estranha à sua vontade pessoal e soberana. Sim, porque em nosso fórum íntimo, todos os direitos são nossos. A supremacia da nossa jurisdição pessoal sobre nós mesmos é garantida pelos poderes superiores do espírito, desde o instante em que tomamos consciência do nosso valor espiritual e do nosso destino humano. E aí, nós temos que ter plena consciência de que nós somos o que nós queremos, o que nós devemos fazer. Isso aí precisa de uma boa evangelização e de uma boa disposição de forças para agirmos na busca e no restabelecimento do nosso encontro conosco mesmo. O ajustamento dos planos inferiores, proposto na solução do caso, é ilógico e atenta contra os objetivos superiores da vida. Não vivemos para refocilar nas esterqueiras da espécie, mas para libertar-nos dela. Cabe aos espíritas, que conhecem a outra face da existência, medir a distância qualitativa entre o entregar-se às forças negativas do passado, como escravos de uma situação miserável entre os homens, e o ato de empossar-se nos seus direitos de criatura humana, em evolução, avançando na direção dos anseios superiores da sua consciência humana. E cabe aos médiuns auxiliar os que estão ameaçados de ser devorados pela esfinge, por não terem decifrado os seus enigmas. Aqui nós temos que ver que nós estamos aqui para o processo de evoluir, de crescer espiritualmente. Esse refocilar é dar novas formas, reforçar, restaurar, refazer, revigorar. Então nós temos que saber que não temos que ir para o fundo do poço, na lama que carregamos do passado, mas sim buscar aspirar a luz que nos aguarda no futuro e, com isso, procurarmos agir da melhor forma possível. Existe uma distância muito grande entre aquilo que nós fazemos desprovido da consciência superior e aquilo que vamos buscar fazer impulsionados por uma consciência superior. Com isso, nós devemos procurar, então, decifrar os enigmas da vida, conforme estamos falando aqui, cada um fazendo o possível para se melhorar, para se adaptar a um patamar superior de entendimento e buscarmos, com isso, a luz, o aprimoramento e o crescimento que todos nós precisamos alcançar. No tratado mediúnico dos problemas humanos, os médiuns são instrumentos vivos e conscientes da batalha contra o vampirismo de todas as tendências. A ideia simbólica da mitologia de que os deuses aspiravam às emanações das coisas que não mais podiam comer ou beber é uma imagem exata da vampirização das criaturas encarnadas pelas entidades desencarnadas, inferiores, espíritos ainda em estágio evolutivo primário. Então, esses deuses que gostavam de aspirar as emanações das coisas que não podiam comer eram espíritos vampirizadores das comidas, das energias das pessoas, e ainda existem muitos. O problema é que naquela época tinha mais médiuns videntes que viam, percebiam, e hoje tem menos, que buscam suprir a ausência do seu corpo carnal com a exploração impiedosa e vil dos corpos alheios. Quem repele essa exploração aviltante não age apenas em sua própria causa, mas na defesa do futuro dos espíritos vampirescos e na sustentação da dignidade humana. Aí nós temos que criar sempre mecanismos de nos defender desses espíritos que vampirizam as energias das pessoas. Lembrando que atende-se um grupo de espíritos, aparece outro grupo de espíritos. Atende um grupo de espíritos, aparece-se outro grupo de espíritos. E assim vai ser sucessivamente, porque aquela pessoa que você quer tratar, ele imã para aqueles espíritos que vêm até você. E se a pessoa veio até você, ela precisa passar pelos tratamentos necessários ao seu aprimoramento. Mas a verdade é que o vampirismo é uma parceria sinistra. Daí a necessidade de se doutrinar primeiro o obsedado, despertando-lhe a consciência das suas responsabilidades, para que ele feche a porta da sua vontade às
insinuações dos obsessores. Então, para a gente não ser vampirizado, nós temos que desligarmos-nos de certas energias ou de certas ideias, de certos pensamentos, de certos sentimentos, para que a gente não volte a sintonizar com aqueles espíritos ou espíritos parecidos com ele. Um jovem de pouco mais de 20 anos procurou-nos para expor seu caso. Começou dizendo em lágrimas e de mãos trêmulas: "Sou um desgraçado que goza mais do que muitos rapazes felizes. Toda noite sou procurado em meu leito por uma deidade loira e belíssima, extremamente amorosa, que se entrega a mim. É uma criatura espiritual, bem sei, e não quero aceitá-la, mas não posso repeli-la. Após ela desaparece como nos contos de fadas, e eu me levanto e grito por ela, em tamanho desespero que acordo os vizinhos. Todos pensam que sou um sonâmbulo ou um louco. Ajude-me por piedade." Então o jovem, passando por essa situação, ele pede socorro, pede ajuda, mas o caso vinha de longe, desde os seus 16 anos. A jovem lhe aparecera pela primeira vez como sua filha de outra encarnação. Esta referência filial era um embuste, destinado a aumentar a sensação com o excitante do pecado. Olha que interessante. Dizia-se filha para excitá-lo ao pecado, então ele tinha certas tendências, que o espírito soube trabalhar muito bem. 6 anos depois, o reencontro, por acaso, fugira envergonhado pela confissão e com medo de que o libertássemos da obsessão. Então ele se comprazia naquele processo. Mas já parecia um velho, cada vez mais trêmulo e de cabelos precocemente grisalhos. Prometeu ir ao centro que indicamos, mas não foi. Tornou a desaparecer e nunca mais tivemos notícia dele. O vampirismo o exauria e deve tê-lo levado à morte precoce. Os casos dessa espécie são mais frequentes do que geralmente supomos, mas permanecem em sigilo. As pessoas não contam, as pessoas não falam, as pessoas não se expressam. A situação de ambivalência da vítima auxilia o vampirismo destruidor. A Idade Média se foi, mas esses casos medievais continuam às portas da Era Cósmica. Mais 2 casos conseguimos solucionar em trabalhos de desobsessão, em que os pacientes compareciam e as entidades se manifestavam. Mas se o obsedado não se quer curar, nada se pode fazer. A cura está em suas mãos, não nas nossas. Todos os casos de vampirização dependem de como nós agimos com relação ao obsessor, mas também de como interferimos na mente do obsediado. E interferir na mente do obsediado é algo extremamente delicado e muitas das vezes impossível. Mas as orações têm poderes que não entendemos, não compreendemos e nem acreditamos. Se procurássemos fazer orações por aqueles que choram e sofrem, se procurássemos fazer oração por aqueles que passam por muita dificuldade, mas orações sinceras, transformaríamos o mundo. O livre-arbítrio do obsessor e do obsedado não será violado. Kardec relata um caso em que conseguiu salvar a vítima em sessões em que ele não comparecia, mas o obsessor se manifestava. Eram sessões diárias realizadas com absoluta pontualidade por um pequeno grupo coeso. Outro caso foi de um bancário que já tinha 30 anos, que nos procurou e escreveu ao Chico Xavier. Pedia socorro e ameaçava suicidar-se. Não obstante, alegava que era um caso de disfunção no campo estritamente biológico e não queria submeter-se a trabalhos espíritas. Tratava-se de um homossexualismo masculino. Chico Xavier nos respondeu dizendo que só nos restava orar pelo obsedado e sua vítima. A vítima era um espírito vampiresco. Então, a pessoa estava passando por aquela homossexualidade, passando por um processo de vampirização, e se ele pede socorro, ele estava vivendo o conflito. E nesse conflito que a gente vai procurar ajudar, e a pessoa também não queria se submeter aos tratamentos. E o Chico, sabiamente, ore por eles. Ore por ambos, porque a oração tem poderes que desconhecemos.
Não podemos nos esquecer, em casos desses, de que o livre-arbítrio é indispensável à evolução do espírito. O livre-arbítrio é indispensável à evolução do espírito. Cabe, com letra maiúscula, a ele procurar com afinco a cura, se realmente desejar. E então terá toda a assistência espiritual de que necessita. Basta um dos parceiros querer de verdade para que o caso possa ser superado. Este é um dos momentos cruciais em que a responsabilidade individual do processo evolutivo se mostra soberana. Então, a vontade de cada um, a responsabilidade de cada um, vai ser tão intensa quanto ele pode agir e interagir para conquistar, para melhorar, para alcançar a potencialidade do seu ser. Todos nós precisamos, então, começar a treinar, a vivenciar essa espiritualidade superior, esse potencial superior, para alcançarmos a melhoria de nós mesmos, alcançarmos a soberania de nossos corações, a soberania de nossos sentimentos. Não importa qual processo obsessivo que estamos submetidos, precisamos de orações, precisamos de tratamento mediúnico, precisamos de fazer uma recapitulação de como estamos agindo para nos tornarmos realmente melhores. Um homem de 40 anos, pobre e envelhecido, chorava ao dizer-nos que não podia esquecer o parceiro jovem que o abandonara. Choro de vergonha, dizia, mas se ele voltar, eu ficarei feliz. Então, uma pessoa já com 40 anos, já bem envelhecida, que um parceiro jovem o abandonou definitivamente, ele ficava infeliz, querendo que ele voltasse. Então, era um processo de desequilíbrio causado por uma ausência daquilo que ele gostava de ter, que ele gostava de vivenciar. Apesar dessa teimosia, curou-se após 10 anos de luta solitária, orando dia e noite, segundo nos explicou mais tarde. Sua mãe o auxiliava com aparições periódicas, sem nada dizer, mas de olhos cheios de lágrimas. Então, para ele superar aquela paixão, ele precisou de orar por 10 anos, noite e dia. Não é ficar rezando o tempo todo, mas em todo momento que aqueles sentimentos brotavam, ele orava, brotava aquele sentimento, ele orava, até ele se melhorar. Então, melhorar do trauma, melhorar do conflito. Então, nós temos que ter muito cuidado, tratar as pessoas com respeito, dar a devida atenção, com a devida distância sentimental, para que todos possamos crescer e nos aprimorar espiritualmente. Graças a essa ajuda materna, conseguiu despertar a sua vontade anestesiada e livrar-se das tentações vampirescas. Tornou-se espírita e casou-se. Hoje frequenta regularmente um centro espírita em São Paulo e se interessa especialmente pelos casos de vampirismo. Quer pagar com o seu auxílio aos outros o benefício imenso que recebeu. Ninguém sabe nada a seu passado infeliz e todos o consideram e estimam. Então, cada um tem as suas lutas íntimas, tem os seus tormentos e tem seu momento de libertação, como os protestantes dizem, né? Seu livramento. E Deus sempre nos acolhe, sempre nos acorda, sempre nos ampara. E é por isso que a mãezinha espiritual dele, já desencarnada, aparecia-lhe constantemente para dar-lhe força, para infligir-lhe o desenvolvimento da vontade para superar as suas dores, que poderia levá-lo a um autoextermínio se ele continuasse naquele desespero ali de saudade, de conflitos que ele estava vivendo. Não foi esse o caso de Madalena, que Jesus socorreu e transformou na primeira testemunha de sua ressurreição? Madalena, totalmente vampirizada por seres maléficos, teve grande dificuldade para encontrar Jesus, mas quando ela encontra, ela se transforma totalmente. A mediunidade, luz divina no campo da comunicação, bonita essa frase, né? Tão desprezada, aviltada e caluniada pelos que não a conhecem, segue humilde na terra as pegadas de Jesus, semeando bênçãos nos caminhos de urzes e espinheiros impiedosos no mundo dos homens. Aqui na Terra nós temos então que aprendermos a ter mais responsabilidade nas nossas atitudes, tratarmos-nos com mais respeito, com mais amor, com mais compaixão e auxiliarmos naquilo que formos solicitados a auxiliar dentro das possibilidades de cada um.
Graças a ela, as mães sofredoras que deixaram filhos no mundo em resgates dolorosos conseguem socorrê-los e libertá-los de provas esmagadoras que os homens, em geral, só sabem aumentar e agravar. Os médiuns precisam conhecer esses episódios emocionantes para compreenderem o esplendor secreto de sua missão e a utilidade superior e humilde do mediunato que lhes foi concedido. Cada um com a sua responsabilidade, cada um com seu compromisso, e o respeito deve prevalecer sempre em todos os corações. E através da mediunidade é que os espíritos vêm nos amparar, vêm nos socorrer e vêm nos estimular ao caminho do bem, ao caminho da luz. Chegou a hora em que esses fatos secretos devem ser proclamados de cima dos telhados, segundo a previsão de Jesus, registrados nos evangelhos. Mas, mais do que nunca, se comprova o adágio: ajuda-te que o céu te ajudará. Todos nós estamos vivenciando os conflitos, vivenciando as experiências necessárias ao nosso crescimento, necessárias ao nosso aproveitamento espiritual. Cada um de nós, fazendo bem a nossa parte, ajudando-nos mutuamente, alcançaremos certamente a nossa redenção espiritual, o nosso resplandecer para um mundo de luz, para um mundo de fraternidade e de paz. Que as bênçãos de Jesus nos envolva e que possamos chegar com paciência, com tranquilidade e com muito respeito por nós mesmos e pelos outros a um patamar superior de consciência.